põe José como governador do Egito. Que maravilha a pessoa ser governador. Que maravilha a pessoa ter uma posição elevada, aleluia. Ter privilégios, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, a história desse jovem, aleluia, começa antes daqui. Aqui foi apenas, aleluia, o resultado de um processo, aleluia, que Deus prometeu e que Ele cumpriu. Glória a Deus. Todos nós sabemos a história de José, quando ele tinha apenas 17 anos. A Bíblia diz que ele sonhou, e quando ele sonha, ele conta aos seus irmãos. Os seus irmãos ignoraram o primeiro sonho. A Bíblia diz que José teve outro sonho. Aleluias. E os irmãos o odiavam cada vez mais. Querido, eu lendo esse texto e eu questionei ao Espírito Santo. Eu perguntei a Deus, o que o Senhor quer falar através de José? Uma mensagem conhecida, uma mensagem que todo crente, eu creio que sabe de cor e salteado. Aleluia. E o Espírito Santo, querido, fez lembrar e falou no meu coração. Tudo isso que aconteceu com José era eu, aleluia, para forjar o caráter de José. Querido, às vezes tem situação nas nossas vidas que acontece, que nós passamos no dia a dia. Às vezes é Deus provando o seu caráter. Aleluia. E falar em forjar o caráter, eu lembrei, aleluia, do CTM, que às vezes nós, antes de ir, ou outros que foram antes da gente, e às vezes contaram algumas coisas por alto. E a princípio eu disse comigo mesmo, eu não vou, porque eu não concordo com certa situação. E eu lendo esse texto de o Espírito Santo falando sobre forjar o caráter, e teve situação ali no CTM que nós passamos, e teve hora que eu fiquei indignado. Eu disse, isso está errado. Que tanto sofrimento é esse? E depois eu fui lembrar, e realmente é Deus preparando o nosso caráter. E tem situação que nós só passamos e cantamos o hino da vitória. Aleluia. Porque Deus prova o nosso caráter todos os dias. Aleluia. Eu quero dizer, querido, nesta noite para a igreja do Senhor, que não importa a situação que você esteja enfrentando. Às vezes nós perguntamos a Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Por que, aleluia, tanto, aleluia, sufoco? Mas eu quero dizer nesta noite, querido, que o projeto original de Deus não era que o ser humano sofresse. O projeto original de Deus era que a humanidade reinasse e vivesse muitos anos. Mas veio o tal do pecado. Aleluia. É por isso que às vezes nós sofremos. Aleluia. E passamos por luta. Mas eu quero alegrar você nesta noite, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar fiel até o fim alcançarão a vitória.
Por isso que José, presbítero Alex, aleluia, não cometeu nada de errado, só apenas sonhou, aleluia, e contou ao seu pai, sua mãe e os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém o odiou, e alguém o aborreceu, aleluia, e alguém juntou e jogou ele num buraco. Mas se você for ler o texto do livro de Gênesis, no capítulo de número 37 e o versículo 8 em diante, você vai ver que José passou tudo aquilo. Era Deus preparando o caráter dele para que, aleluia, para ele suportar aquelas lutas. Eu quero dizer que Deus está te preparando, querido. Essa luta, louvado seja o nome do Senhor, não é para que você venha desistir, não é para que você venha morrer, aleluia, mas é para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida. Glória a Jesus. Mas tem, querido, que suportar. Ah, presbiteral, não é fácil, aleluia, é difícil, mas não é impossível. Olha, se nós formos vermos esse texto, José tinha todos os motivos para desistir. E você não vai encontrar uma palavra, você ouvindo José dizer: Deus, por que isso na minha vida? Aleluia. A Bíblia diz que José não murmurou. Aleluia. José aceitou a situação, confiando no Senhor. Aleluia. Então, querido, tem situação na sua vida, na sua casa, aleluia, que às vezes parece que está dando errado, parece que está tudo difícil. E Deus dizendo: ei filho, aguenta mais um pouquinho, suporta, porque essa peleja eu estou com você. Aleluia. Já imaginou ser acusado de uma coisa que não fez e parar numa prisão? Tudo isso aconteceu com José. Jogado num buraco. Aleluia. Mas quando chega o tempo certo, querido, Deus manda chamar. Aleluia. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua história. Aleluia. Deus vai dizer: ei filha, eu vi a tua luta. Ei filho, aleluia, eu vi, aleluia, o teu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisa, querido, nós viver, aleluia, em constante oração. Precisa nós viver confiando, aleluia. Aleluia, chegar aqui, às vezes pegar o microfone, aleluia, ou então dizer que é crente. Eu confio no Senhor. E na primeira luta, aleluia, você desiste, aleluia. Na primeira prova você, aleluia, murmura. Às vezes na primeira prova você diz: Deus, por que isso? Aleluia. Nós temos que aguentar, querido, aleluia. A Bíblia diz que José aguentou, aleluia. E chegou um tempo que o rei sonha e manda chamar os sábios, manda chamar os magos, manda chamar todos, os feiticeiros. Interpreta o sonho. Eu sonhei, aleluia. Aí tem um colega de José que estava lá na prisão, que foi solto, aleluia. Ele diz: ei, tem um jovem lá na prisão. Se o Senhor chamar ele aqui, eu tenho certeza que ele vai revelar o teu sonho. Aleluia. E aí manda chamar José. E a Bíblia diz que quando José vem perante o faraó, perante o rei, e o rei diz: você sabe interpretar o meu sonho? José humilde, ele diz: eu não, mas o Deus que eu sirvo sabe de todas as coisas. Aleluia. Eu vejo, querido, pelos olhos físicos, se fosse no dia de hoje, tem muitos líderes que poderiam dizer: irmão Josias,
Quando o rei perguntasse, você sabe interpretar?